sou professor da Faculdade Nova Roma, coordenador do curso de Administração. E eu também sou analista da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Eu trabalho no Centro Regional de Ciências Nucleares, lá no campus da universidade. Eu estou falando isso porque daqui a pouco a gente vai falar de oportunidades, né? Aí, concurso. Falaram muito em concurso aqui. Eu fiz concurso e acho que eu posso compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, tá? Eu vou ser bem inovador com uma pergunta. Quem aqui quer fazer administração? Já que ninguém fez essa pergunta antes, né? Opa, já ganhei para contábeis, né? Já contei uns 5 aqui. Pessoal, mas o que é administração? Se vocês observarem, né, todos nós somos administradores. Hoje, quando nós acordamos, né, nós realizamos, nós executamos os princípios básicos de administração. Quais são os princípios básicos de administração? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Hoje, quando nós acordamos, nós planejamos o nosso dia. Nós lembramos o que é que eu tenho que fazer hoje. Hoje eu tenho que ir para o encontro, né, de profissões do GGE. Então, eu já fiz o meu planejamento, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou me organizar para ir para o concurso, para ir para o encontro. Né? Eu vou trocar de roupa, já sei a roupa que eu vou colocar, camisa do colégio, né? Vou pegar minha carteira de estudante, minha carteira, e vou pegar um ônibus ou um transporte, o meu pai vai me dar uma carona, para ir até o GGE. Muito bem, quando eu faço isso, eu estou dirigindo, eu estou executando o que eu planejei. E sempre eu estou controlando o meu horário, né? Estou controlando se o que eu planejei está acontecendo realmente, se o que eu pensei em fazer está acontecendo realmente. Ora, esses conceitos que nós exercitamos no dia a dia, na administração, eles são dirigidos, transferidos, tá certo, para as empresas, para os recursos organizacionais. Então, o administrador é o cara que planeja, organiza, dirige e controla todos os recursos de uma organização. Para quê? Para atingir alguns objetivos definidos lá no processo de planejamento. Estamos na organização. Nós vivemos dependentes das organizações. Nós nascemos numa organização, nós nascemos no hospital, numa maternidade, com exceção da minha esposa, que ela nasceu em casa. Mas, tirando isso, né, nós nascemos numa maternidade que é uma organização. Ora, e o administrador é o cara que é responsável pela gerência, pela gestão de uma organização. Hoje vocês estão aqui no Colégio GGE, que é uma organização. Existem algumas pessoas aqui que são responsáveis, né, pela gestão, pela administração dos recursos. Que recursos são esses? Ora, o principal recurso de qualquer organização são as pessoas. Então, se faz necessário alguém para administrar as pessoas. Os recursos financeiros, nenhuma organização pode prescindir dos recursos financeiros. Eles financiam a atividade produtiva. Os recursos operacionais, recursos materiais, né, instalações. Então, nós precisamos das instalações para que a organização cumpra o seu propósito. E informação. A informação é um recurso nem tanto falado, mas primordial para as organizações. Então, o administrador é o profissional que é responsável por coordenar todos esses recursos na direção do propósito da organização. Eu falei há pouco aqui do GGE. Essa organização ela tem um propósito, tá certo? Proporcionar aos jovens recursos, né, para que eles possam cursar uma universidade e ter uma profissão, né, que satisfaça os seus interesses no futuro. Então, as organizações são necessárias no mundo e os administradores são tão necessários quanto as organizações, porque são eles que as gerenciam. Quais são as áreas de atuação para um administrador? Onde é que eu posso trabalhar? Nós temos a administração de operações, de recursos humanos, de marketing e administração financeira. A administração de operações, o administrador de operações, ele é a pessoa que é responsável pela atividade principal da organização. Então, se nós estamos numa fábrica, o administrador, o gestor de operações,
né, é o cara que é responsável por coordenar todas as atividades de uma fábrica. É claro que uma fábrica está sempre dividida em várias outras, né? Tem a manufatura, tem a área de gestão de pessoas, tem a área de logística. Então, são necessários administradores, tanto, né, para a administração geral, quanto para a administração setorial. A administração de recursos humanos, eu falei antes que as pessoas são os recursos mais importantes, né, para as organizações. Então, como identificar onde estão os principais talentos? Onde é que a organização vai buscar os talentos? Onde é que a organização foi buscar, né, a professora Deniandra, trazê-la para cá, os melhores talentos? Essa atividade, né, de recrutamento e seleção. Então, o administrador de recursos humanos, ele vai ao mercado, ele vai identificar onde estão essas pessoas, vai atraí-las para a organização e vai escolher, dentre essas, os melhores talentos. A administração de recursos humanos também é responsável pela elaboração de um plano de cargos e salários. O professor Roger falou há pouco que o dinheiro é muito importante, né? Quando ele falou de 70 mil reais num salário, eu até fiquei com vontade de fazer ciências contábeis. Quem sabe eu não faça depois. Então, o plano de cargos e salários é o plano que prevê quanto cada um vai ganhar na organização, quanto cada profissional vai ganhar na organização, desde que ele entra na organização até o fim da sua carreira. Tá certo? A área de recursos humanos também é responsável pela definição de benefícios. Quais são os benefícios que o funcionário pode ter na organização, que o trabalhador pode ter na organização? Além dos obrigatórios por lei, né? Seguro, saúde, planos de bônus, de bonificação. Então, tudo isso é responsabilidade da área de recursos humanos. A administração de marketing é a área responsável por identificar as necessidades do consumidor. Como é que se cria um produto? Como é que se cria um curso? Como é que se cria uma câmera? Como é que se cria um computador? A área de marketing, ela é responsável por identificar, né, nos consumidores quais são os seus desejos. O que é que você quer em relação ao celular? Quais são as facilidades que deve ter um celular? Como deve ser o seu formato? O seu preço, onde você quer achar esse celular, onde você pode comprar este celular. Isso é função da área de marketing. Claro que o marketing vai coletar informações e passar isso para a área de operações, lá que eles vão desenhar o produto, né? É o engenheiro, tá certo? É o técnico em eletrônica que vai, o designer que vai formatar o celular. Mas o marketing é responsável por coletar essas informações de vocês. O marketing também é responsável por mostrar a vocês onde é que estão aqueles bens e serviços que vocês querem consumir. Então, o marketing anuncia para o mercado quais são os produtos, né? Onde é que eles estão disponíveis, qual o preço, quais são as suas facilidades. E aí tem a propaganda, tá certo? Tem a publicidade. E a administração financeira que é responsável pela gestão dos recursos financeiros nas organizações. Trabalha muito colado com o contador, né? Os recursos que são necessários para o financiamento da atividade produtiva. Mas onde é que, na prática, nós podemos trabalhar? Bem, eu falei que nós podemos trabalhar em operações, tá certo? Numa fábrica, né? Nós podemos trabalhar na área de logística, uma área bastante promissora hoje em Pernambuco. A área de operações, normalmente, ela gera agregados logísticos. Então, o gerente de materiais, o gerente de transportes, né? O gerente de suprimentos, gerente de compras, gerente de almoxarifado, ele faz parte da área de logística, uma área muito interessante. O administrador ele pode trabalhar também nas organizações de saúde. Imaginem vocês a complexidade de administração de um hospital. Um hospital é uma organização que trabalha desde um zelador até um médico neurologista. Então, como gerir todas essas pessoas com conhecimentos tão diversos? Como gerir o fluxo de recursos materiais necessários para uma organização como um hospital? Para que o paciente, quando chegue numa emergência, ele tenha disponível, né, além do médico e dos enfermeiros para atendê-lo, os materiais e os equipamentos necessários à satisfação do seu problema. Tá?
Então, uma área muito interessante, sabendo que a cada dia o Polo Médico de Pernambuco ele está aumentando. As instituições financeiras, como um todo, bancos, corretoras, a administração pública, falou-se muito em concurso hoje aqui. É uma área interessante, é uma área interessante. Eu fiz concurso, eu sou servidor público federal. É legal? Eu não ganho 70 mil reais, tá certo? Mas não é uma área ruim. Ora, hoje o profissional de administração, quando ele entra no serviço público, o salário inicial em torno de 8 mil reais. Esse salário em algumas carreiras, eles vão bem mais além, né? Na maioria ele chega a 15, a 20 mil reais, tá certo? Também com os agregados que os professores que me antecederam falaram, né? Especialização, mestrado, doutorado. Tá? Mas longe de ser um marajá como alguns pensam, né, que os servidores públicos são. A atividade do serviço público é interessante? O serviço público tem se modernizado. Não existe mais aquela figura do servidor público que deixa o paletó na cadeira e vive tomando cafezinho e conversando. Não. Todo servidor público hoje ele é avaliado. Existe um modelo, né, de avaliação. Parte do salário do servidor público está atrelado a esse desempenho. Caso o servidor público atinja um bom desempenho, o seu salário vai ser um pouco maior. Caso ele não atinja, o seu salário vai ser um pouco menor. Consultoria, uma área muito interessante, tá, para os administradores. Deveria ser uma realidade toda organização ter um administrador na gerência. Infelizmente não é assim, né? Como eu disse no início, que todos nós somos administradores, todos os empresários, ou a maioria deles, pensam também que são administradores quando não são. Tá certo? Então, seria necessário, seria muito interessante que cada organização, desde uma padaria, né, até uma grande multinacional, fosse gerenciada por um administrador. Tá certo? Como isso não acontece, muitas empresas, né, recorrem aos trabalhos de consultoria. Eu não sou administrador, eu sou empreendedor, então eu preciso de ajuda para estruturar minha organização. Então eu contrato um consultor, um administrador. O setor de serviços emprega muito a área de telemarketing, os hospitais, né? Então é uma área que contrata, é uma área que cresce muito hoje e que contrata muitos administradores. E o administrador ele também pode empreender, né? Muitos de vocês, eu acho que não quero trabalhar para ninguém não, eu quero ter a minha própria empresa. Ora, mas nem sempre o tino é suficiente, né? A vontade é suficiente. Eu tenho que ter os recursos, né, intelectuais para administrar uma empresa. Existem estudos, né, do Sebrae principalmente, que mostram que cerca de 70% das empresas, né, elas morrem até o seu 2º ano de vida. Por quê? Eu não sou administrador, mas eu tenho alguns recursos, eu vou empreender, mas não sei os fundamentos básicos de administração de recursos humanos, de administração financeira, né, os recursos básicos de operações, tá certo? Então, se eu tenho essa capacidade intelectual, tá, eu tenho uma chance de sobrevivência bem maior. Quais são as características pessoais para ser bem-sucedido? Trabalhar em equipe, reagir bem às mudanças, ser comunicativo, tolerar pressão. O mundo corporativo hoje é muita pressão, né? A cobrança por resultados é muito grande. Buscar desenvolvimento, sempre se qualificar. Não perder oportunidade de cursos, palestras, saber negociar, tomar decisões. Pior do que uma má decisão é a indecisão. Então, o administrador ele deve sim tomar decisões, mas baseado, claro, em informações. E gerar resultados. Administrar significa gerar resultados. Os donos das empresas, eles querem resultados. Tá? Para finalizar, salários. Nada tão bonito quanto as carreiras que me antecederam.
mas aqui estão bem reais, tá? O salário de estagiário de R$ 1.600 a R$ 3.000. Né? Depois de formado, o recém-formado costuma ganhar em torno de R$ 4.500. E o Conselho, né, Regional de Administração, o Conselho Federal de Administração, sugere um salário em torno de R$ 6.000, tá? Após 2 anos de conclusão do curso. Mas da mesma forma que o professor Roger falou, o céu é o limite. Tá? Claro que muitos de vocês aqui se sobressairão nas suas carreiras, né, e receberão excelentes salários no futuro. Para isso é que a gente está aqui estudando, né, se qualificando. Tá certo? Se vocês tiverem perguntas, eu ficaria muito satisfeito em tentar respondê-las. Quais são aí os melhores línguas para responder nessa área? Vamos lá. Fundamental inglês. Boa parte da literatura é em inglês, da literatura atual é em inglês. Os melhores autores da administração, né, escrevem em inglês. Os melhores pensadores, né, em administração escrevem em inglês. Então, inglês é fundamental para qualquer carreira. Né? Mas, hoje, nós vivemos num mundo globalizado. O mundo é pequenininho. A gente pensa que o mundo é muito grande, o mundo é bem pequenininho graças à tecnologia da informação. Então, se você tem, por exemplo, aptidão a aprender mandarim, né, falar chinês, uma boa língua para se aprender. Por quê? Quem é o maior parceiro comercial hoje do Brasil? Né? É a China. Então, se eu tenho facilidade, tá certo, para aprender uma língua aparentemente tão complexa quanto o mandarim, seria legal. Agora, inglês é básico. Espanhol, em função do Brasil ser parceiro do Mercosul. Então, temos vários parceiros comerciais, né, no continente. Então, o espanhol também seria uma língua interessante. Mas inglês, pessoal, é básico. Não se pode pensar em nenhuma profissão hoje sem saber inglês. E aprender inglês não é muito difícil, não. Tá certo? Nem é caro. O YouTube está aí cheio de cursos em inglês, né, de graça. A Universidade Federal oferece cursos de inglês de graça. Então, eu recomendaria muito o inglês. Tá? Digamos, qual seria a maior diferença entre a administração financeira e o contador? O administrador de finanças, ele gere o fluxo de caixa de uma empresa. De onde os recursos vêm e onde os recursos serão aplicados. Ele vai identificar, né, como é a entrada de recursos financeiros em uma organização. Num colégio, por exemplo, a maior parte dos recursos, né, eles entram até o 10º dia do mês. Tá certo? Então, o administrador financeiro, ele sabe que ele não pode assumir compromissos, comprar insumos, né, com data de vencimento no primeiro dia do mês. Porque no primeiro dia do mês os recursos ainda não entraram na empresa. Então, o administrador financeiro, ele basicamente, de uma forma bem simples, ele faz, né, esse controle. O contador, ele cuida dos registros. Tá certo? Então, de onde vêm esses recursos? Quais são as contas que esses recursos devem ser apropriados? De onde vêm essas receitas? E as despesas, quais são as contas? Aluguel, folha de pagamento, né? Materiais de consumo, tá certo? Impostos. Então, o contador é que faz a alocação desses recursos nas suas caixinhas, nas suas contas. Essa é basicamente a diferença. Se um contador pode trabalhar na gestão financeira, claro que sim. Já o administrador não pode exercer as funções de contador em função, né, daquela restrição, né, ou melhor, daquela normatização do Conselho Federal de Contabilidade. Tá? Bom dia. Bom dia. Quando a gente está no ambiente escolar, a gente tem as nossas disciplinas. E quando a gente se identifica com a área de disciplina, a gente tem meio que, como a gente já tivesse uma pré-profissão. Certo. Por exemplo, eu me identifico com a área de exatas. Então, todo mundo espera que eu faça alguma engenharia. Certo. Sou um cara que faz humanas. Só que aí, quando você olha para a administração, eu não consigo identificar, por exemplo, nas disciplinas, o que eu posso, o que eu me identifico e o que pode me remeter à administração.
O senhor mostrou várias possibilidades de trabalhar na administração, só que eu queria saber o que eu posso identificar em mim, para eu poder ingressar em administração. E o senhor, como professor, deve ver que várias pessoas que entram na faculdade têm resistência e eu tenho um medo danado de acontecer comigo. E eu queria saber o que o senhor acha que uma pessoa deveria ter pessoalmente, assim, na sua formação, não formação de faculdade, mas de pessoa, que possa identificar e fazer administração. Vamos lá. Primeiro, gostar de desafios. Gostar de atuar em áreas bem diversas. Tá? Essa talvez seja... Gostar de se relacionar com as pessoas. Gostar de trabalhar com pessoas. O administrador, ele trabalha, né? Ele atinge os seus objetivos com e através das pessoas. O gerente é que vai dizer o que cada uma das pessoas na organização vai fazer, como vai fazer, quando fazer, para que vai fazer. Então, a disposição para trabalhar com pessoas, ser resiliente, tá certo? Gostar de desafios, né? E gostar de entender o mundo de uma maneira bem ampla, né? Como funciona o mundo. E eu digo como funciona o mundo porque o mundo é organizacional. Em tudo nós vivemos as organizações. O óculos que você está usando, a camisa que você está vestindo, o sapato que você está calçando, a cadeira onde você está sentado, foi produzido na organização. Tá certo? Então, o mundo é organizacional. Se você tem vontade de conhecer, de abrir seus horizontes, né, de uma maneira bem ampla mesmo, né, então, acho que essa é uma característica. Mas, principalmente, gostar de trabalhar com pessoas. Professor, vamos à última pergunta. Pois não? Ó, ganhei de todo mundo até agora, viu? 4 perguntas. Ganhei. Bom dia. Hoje, no ensino médio, se a gente quiser fazer administração, quais são as matérias ou o que a gente pode fazer para se preparar para quando chegar no curso, chegar no curso de formação? Vamos lá. Me permita falar, né, da faculdade que eu coordeno, tá certo? A Faculdade Nova Roma, que é do mesmo grupo GGE. Então, acho que matemática é fundamental. Parece mentira, né, que não gosto de matemática. Mas veja, da mesma forma que o professor Roger falou, que não é aquela matemática, né, de derivada, muito embora você vá ver isso em matemática 1, matemática 2, derivada, funções, limites, tá? Mas gostar de matemática é bom porque isso isso desenvolve o nosso pensamento, né? Nosso raciocínio crítico, lógico, analítico. Então matemática seria legal, né? Linguagem, né? Português, antigamente chamava português, acho que hoje é linguagem, né, que cobra, tá certo? Acho que essas duas são fundamentais. Eu não estou muito familiarizado, como é teu nome? Marília? Maria, eu não estou muito familiarizado como é a estrutura curricular hoje no ensino médio, principalmente no final. Mas eu acho que tudo que tem a ver com ciências humanas, acho que linguagens, história, tá certo? Isso é muito bom. Matemática, porque nos ajuda a pensar de uma forma bem diferente, não que seja assim, a parte principal do curso, não, mas nos ajuda a entender o mundo de uma maneira bem legal. E se você fizer administração, você não vai se arrepender, tá certo? Quando eu encontrá-la daqui a 10 anos, você sendo gerente de uma grande empresa, você vai dizer, valeu. Tá bom? Eu quero agradecer a atenção de vocês, a simpatia de vocês e espero que nesse momento de dúvidas, né, que é muito comum, tá certo? Acho que a maioria de vocês aqui tem 16, 17, 18 anos, todas as dúvidas estão na cabeça. Leiam a respeito das profissões que vocês querem cursar, tá certo? Se informem. A informação hoje é o que não falta. Conversem com pessoas da área. Conversem com pessoas. Alguns de vocês devem conhecer um advogado, né? Devem conhecer um contador, um engenheiro, um administrador. Conversem com eles. Vejam como é o curso, como é a profissão, como eles chegaram, onde chegaram. Isso é muito bom para que nós, né, nesse turbilhão de dúvidas, possamos tomar a decisão correta. E mesmo que não tomem, em princípio, a decisão correta, vocês são muito jovens, né? O mundo é o limite para vocês. Não se preocupem em algum momento, dar um passo para trás, tá certo? Para dar vários passos para frente, tá certo? Eu desejo todo o sucesso do mundo a vocês, tá? Bom dia.
E aí, pessoal, gostaram da palestra? Vocês podem entrar em contato comigo pelo canal, pelo seguinte e-mail: coordenaçãoadm@faculdadeNovaRoma.com.br. Obrigado.